Olá, turma, tudo bem aí com vocês? Bem, a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da engenharia do produto. A gente vai entender um pouquinho o que é o projeto e o desenvolvimento de produtos, que vocês vão ouvir muito falar nessa sigla aí, PDP, né, que é Projeto e Desenvolvimento de Produto. Então, pessoal, até aqui a gente já falou sobre a gestão das operações, né? E agora a gente vai entrar em outro assunto, que é o PDP, que faz parte aí da engenharia do produto, que é uma das áreas assim principais também da engenharia de produção. E a gente vai ver algumas características, né? A gente vai detalhar um pouquinho essa área aí. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma introdução ao tema, né, sobre a engenharia do produto. Depois a gente vai falar o que é o ciclo de vida dos produtos, né, e qual a importância disso. Depois a gente vai falar sobre a natureza da atividade de projeto, tá certo? Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula fazendo uma introdução e a gente vai falar sobre a questão de como surgiu a ideia de projetar um produto que vem sendo concebida desde a Revolução Industrial. Porque anteriormente, a atividade de projetar do artesão era algo que se realizava quase diretamente de sua mente para os materiais a serem processados, não havendo propriamente o projeto do produto na forma como a gente conhece atualmente. A concepção passava diretamente da mente do artesão para a matéria-prima. Não existia a representação do produto em um desenho. Só que com o início da Revolução Industrial, no século XVIII, o design de produtos adquiriu características diferentes na medida em que novas máquinas apareceram e com repetibilidade suficiente para produzir peças intercambiáveis entre si. Então, anteriormente, né, não existia essa questão de realizar um projeto do produto. Não, o artesão tinha uma ideia, estava na cabeça dele, ele ia lá e desenvolvia esse produto. Só que com o início aí da Revolução Industrial, a questão do design de produtos foi mudando, foi devido à necessidade de surgir produtos que tinham que ter características deles serem intercambiáveis entre si, ou seja, existia um padrão. Então começou a surgir a necessidade então da gente padronizar e projetar os produtos, tá certo? Bem, mais tarde, com o surgimento dos princípios da administração científica de Taylor, que surgiu no final do século XIX, ficou rompida aí o elo que unificava as atividades de design e manufatura, separando a concepção da execução. Como consequência dessa ruptura, criou-se a necessidade de um meio não ambíguo de comunicação entre o projeto e a produção. Então, olha só, nesse contexto que surgiu o desenho técnico como linguagem codificada capaz de descrever o produto projetado de tal forma que sua produção pudesse ser realizada por qualquer um e em qualquer instalação fabril. Então, vários artistas, né, naquela época começaram a se empregar nas indústrias com a função de desenhar os produtos. Apesar de desconhecer as técnicas de manufatura, os artistas daquela época começaram a trabalhar nas indústrias para desenvolver o desenho dos produtos, tá certo? Bem, a partir disso, então, o modelo de administração científica se difundiu pela Europa e pelo Japão, tá certo? E ao longo do século XX, assumiu esse modelo lá da administração científica, assumiu outras denominações com princípios ligeiramente diferentes dos originais.
Esse modelo ele funcionou bem, enquanto um cenário mundial da manufatura ela é constituído de produtos padronizados e com pequena variabilidade, ou seja, com pequena variedade, tá certo? Bem, ao final do século XX, o modo de produção havia mudado bastante. O que aconteceu? Com o mercado demandando produtos diversificados com menor escala produtiva, o cenário provocou modificações profundas no modo de produção, o que acarretou na redução do tempo de lançamento de novos produtos, a ampliação das opções de produtos customizados e um esforço concentrado na melhoria da qualidade, tá certo? Então a gente está vendo aí uma evolução, né, do processo produtivo e foi assumindo novas características e surgiram demandas diferentes aí para o processo de desenvolvimento de produtos. Então, os produtos se tornaram mais complexos e incorporaram cada vez mais os avanços tecnológicos na sua constituição física, embutindo uma quantidade enorme de atividades intensivas em conhecimento na formulação do conceito final. Então, por outro lado, o ambiente de projeto ele também se tornou mais complexo, né? Em função dessas mudanças no modo de produzir, aumentando aí a necessidade de gerenciamento do processo. Então, existe uma série de fatores que influenciaram nessas mudanças com relação à engenharia do produto ao longo dos anos aí. Bem, atualmente, pessoal, nós temos um ambiente industrial que é globalizado, ou seja, os produtos eles são projetados simultaneamente em mais de um país ou projetados em um país e fabricados em um outro. Então, os produtos, por serem mais complexos, passaram a exigir o emprego de métodos científicos na resolução dos problemas que se apresentam ao longo do seu desenvolvimento. Então, para a gente entender isso de uma forma mais clara, eu trouxe esse exemplo aqui primeiro, que é o exemplo da Nike. A Nike, ela é um exemplo de uma empresa globalizada. Por quê, pessoal? Ela não tem fábrica própria. Suas atividades se concentram no design dos tênis e na construção e comercialização da sua marca. Então, as fábricas elas estão espalhadas pela Ásia. Por quê? Porque lá são os países, está concentrado os países onde é mais barato fabricar. Ou então, podem ser considerados locais mais vantajosos para se fazer a distribuição dos produtos, tá certo? Então, a gente vê aí que a Nike, ela é um exemplo clássico aí de uma empresa que está globalizada. Então a gente tem essa característica aí que às vezes a Nike está num local fazendo o projeto, né, do tênis, mas a execução desse projeto é feito em um outro local, tá certo? Outro exemplo que eu trouxe aqui é que a gente tem esse exemplo do caso do Renault Clio, que é esse carro aqui, ó. Ele pode ser citado como exemplo porque um novo material ele foi criado para o paralama desse veículo, através de uma parceria da Renault com duas empresas de materiais plásticos, né? Então a gente vê aí que a Renault ela projetou esse paralama para esse carro aqui especificamente, mas esse produto, né, esse paralama, ele é executado, né, o projeto dele é executado por outras empresas. Então, olha só, a Renault ela dispõe de uma instalação específica para o desenvolvimento de novos produtos, que eles chamam de Tecnocentre. Essa instalação ela é compartilhada com os fornecedores e parceiros, de forma que todos utilizam as facilidades comuns providas pela empresa mãe para executar os testes e simulações necessárias. Então, olha só, a gente tem aqui dois exemplos fortes que representam claramente como
a questão do projeto e desenvolvimento de produtos cresceu, né? Como foi a mudança, né? Se vocês pararem para pensar lá, desde o artesão, em que ele tinha uma ideia na cabeça e simplesmente realizava, né? Produzia aquele produto com base em sua ideia, e hoje a gente tem o quê? Uma mega estrutura por parte das empresas, em que a gente tem uma série de fatores que vão influenciar na ideia de desenvolvimento de produtos. Então, pessoal, o que a nossa aula de hoje, qual que é a importância, né? Atualmente, a atividade de desenvolvimento de novos produtos, ela está definitivamente vinculada à estratégia de inovação tecnológica traçada em cada organização, sendo mundialmente reconhecida como um fator-chave no bom desempenho empresarial. Ou seja, né, pessoal, as empresas têm plena consciência de que o sucesso delas é fortemente dependente da maneira como projetam seus produtos e de sua habilidade de organizar, processar e aprender através das informações relacionadas ao ciclo de desenvolvimento de seus produtos. Por que é importante a gente pensar isso como engenheiro de produção? Olha só, a gente pode apresentar novas ideias e trazer para o mercado um produto totalmente diferenciado. E esse produto, ele pode atender a um público muito específico, mas ao mesmo tempo um público que esse produto ele vai satisfazer as necessidades desse público, e isso vai gerar novas vendas, novas oportunidades para a empresa. Então, a gente, como engenheiro de produção, é uma área que a gente pode atuar e é uma área extremamente importante aí para as empresas, tá certo? Bem, agora a gente vai falar do ciclo de vida dos produtos. Olha só, denomina-se ciclo de vida de um produto ao histórico do produto desde a sua criação até a sua retirada do mercado. Então, o ciclo de vida de um produto é o histórico dele, desde quando ele é criado até quando ele é retirado do mercado. Anteriormente, os produtos eram projetados para atender aos requisitos do mercado e da legislação de segurança dos usuários. Só que atualmente, além disso tudo, eles são projetados também levando-se em conta seu impacto ambiental, o que significa conceber produtos que apresentem um determinado desempenho ambiental que é compatível com a legislação ambiental de cada país. Ou seja, pessoal, além de satisfazer um mercado e englobar toda a legislação de segurança, né, dos usuários, existe uma preocupação também com o meio ambiente. A gente não pode desenvolver um produto que o seu processo ou então o consumo, né, desse produto seja tão prejudicial ao meio ambiente. Existem alguns limites, né, para isso. Então existe essa preocupação na hora de desenvolver e projetar um produto, tá certo? Bem, dentro da visão, né, do ciclo de vida, a gente tem o que a gente pode chamar de tripé básico de todo projeto de produto, que são custo, qualidade e prazo. Só que esse tripé aqui, pessoal, ele foi ampliado. Olha só, a gente tem uma seta aqui em que ele foi ampliado para receber mais um componente, que é a questão da sustentabilidade ambiental, que inicialmente é representada pela reciclabilidade e pela economia de energia. Então a gente tem que estar aí, né, dentro dessa visão do ciclo de vida, existe mais um fator aqui, um ponto importante, que é a questão da sustentabilidade ambiental, né? Como que a gente vai, como que esse produto, né, a partir do momento que alguém vai consumir, a gente tem que preocupar também com o meio ambiente, né? Até onde esse produto vai agredir o meio ambiente, né? Então, essas questões aí estão super envolvidas ao tripé básico, né? Não é só o custo desse produto, ou a qualidade ou o prazo de entrega dele, mas a gente tem que inserir aí
a sustentabilidade ambiental também, tá? A partir disso, a gente tem aqui então o que a gente chama como os estágios do produto ao longo da sua vida útil. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui a introdução. Cada estágio desse vai apresentar algumas características, tá? Então, como regra geral, pessoal, os produtos eles passam por 4 estágios ao longo da sua vida útil aí. Então, o primeiro deles é a introdução, que caracteriza-se pelas elevadas despesas de promoção e preços altos. Né? Quando a gente está introduzindo um produto no mercado, a gente tem que promover esse produto e pode ser, né, provavelmente, o preço desse produto ele vai ser alto. Então, nesse estágio, a principal atividade de projeto do produto é a incorporação de inovações ao produto que garantam a percepção do conteúdo inovador pelo mercado. Ou seja, eu estou introduzindo um produto no mercado, então eu tenho que apresentar algum conteúdo inovador, algum diferencial desse produto, né? Então esse aí é o primeiro estágio. Depois a gente passa pelo estágio de crescimento. A gente caracteriza o crescimento com relação ao crescimento das vendas proporcionado pelo maior conhecimento do produto. Ou seja, a atividade do projeto nessa etapa concentra-se em incorporar novas funções ao produto e melhoria na qualidade. Ou seja, a gente já introduziu ao mercado, muitas pessoas já conhecem esse novo produto, então compete a gente agora incorporar novas funções a esse produto, né? Tentar atender uma demanda, às vezes, que ficou faltando para o consumidor, alguma característica específica que eles estão demandando desse produto. A partir do momento que a gente já tem um público bem grande que conhece o nosso produto, a gente pode melhorar ele e promover, né, o crescimento das vendas aí, tá? Após isso, pessoal, vem a etapa de maturidade. Essa etapa caracteriza-se pela estabilização da taxa de crescimento e por redução de custos do produto, de forma a manter sua competitividade. Então, as principais atividades de projeto se concentram na simplificação do produto e na simplificação dos processos produtivos, de forma a reduzir o custo final do produto. Então, é uma etapa que a gente vai estabilizar, né? A gente vai preocupar agora em trabalhar no nosso processo desse produto, reduzir os custos e dessa forma a gente vai manter, né, esse produto competitivo no mercado, tá? Por fim, a gente tem a etapa de declínio. Essa etapa se caracteriza pelo decréscimo das vendas e pela diminuição dos modelos ofertados. Então, o setor de desenvolvimento de produtos diminui as opções de modelos do produto e concretiza os estudos sobre a reciclagem dos produtos, enfim, de vida e da logística de coleta e tecnologia de reciclagem. Então, olha só, pessoal, aí é mesmo quando a gente chega numa etapa que o produto ele já não está satisfazendo mais aquele consumidor, eu já fiz todas as alterações possíveis, então está tendo um decréscimo das vendas, não consigo oferecer muitos modelos, né? Então aí a gente começa a retirar esse produto do mercado, tá certo? Então aqui eu trouxe um gráfico em que esse eixo aqui, o eixo X aqui é o tempo, tá? À medida que o tempo vai passando, e esse eixo Y aqui é o número de unidades vendidas e lucro, tá? Então a gente vai entender. Aqui a gente pode observar os 4 estágios e a evolução da quantidade de produtos vendidos e do lucro da empresa nessa área de negócios. Então, é comum os produtos só começarem a dar lucro depois de um certo número de unidades vendidas, tá certo? Assim como também é comum essa curva se alterar seu traçado normal em função da introdução de alguma melhoria ou atualização do produto.
Então essas curvas aqui, ó, tanto essa de lucro quanto essa de unidades vendidas, que elas estão de certa forma relacionadas, né? O que vai acontecer? Se eu introduzir alguma melhoria, atualizar meu produto, pode ser que eu consiga aumentar o número de unidades vendidas e, consequentemente, aumentar o meu lucro. Essa situação dessa alteração dessa curva, pessoal, ocorre muito na indústria automobilística. Ao fazer o redesenho de um veículo, por exemplo, conferindo ao mesmo veículo uma sobrevida no mercado. E ao atingir a fase de declínio, os produtos têm sua margem de lucro reduzida. Então, eles são retirados do mercado antes de atingir a faixa do gráfico correspondente ao prejuízo, tá certo? Então, a partir do momento que eles observam o mercado e vê que esse produto não está dando certo, né? Já chegou na sua fase de declínio, antes de chegar ao prejuízo, esse produto então ele é retirado do mercado, tá certo? Então, olha só, a diferença entre gráficos de ciclo de vida para diferentes produtos ocorre em função da especificidade do mercado de cada produto. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Automóveis, telefones celulares e computadores vão ter curvas de ciclo de vida bem diferentes, cada qual com as características do seu mercado de atuação. Por exemplo, no setor de telefonia celular, o gráfico apresentaria estágios curtos para maturidade e declínio do produto, tá certo? Então, olha só, vamos analisar aqui, ó. Essa etapa de maturidade aqui e declínio, quando a gente fala do celular, essas etapas aqui elas seriam mais curtas, tá? Uma vez que essas indústrias são caracterizadas por uma frequência maior de lançamentos de novos produtos no mercado. Então, esse período de maturidade e declínio, eles vão ser menores, né? Por quê? A frequência de lançar novos produtos, né, no caso do celular, é muito maior. Então, eles não ficam com o mesmo tipo de produto no mercado por muito tempo. Então, essa parte de maturidade e declínio, ela é reduzida, tá? Então, eles desativam rapidamente as linhas de produtos mais antigos, tá? Então, essa curva do ciclo de vida, ela vai ser diferente para cada mercado. Isso aqui não é um padrão, tá? Isso aí vai depender do seu mercado, do seu produto, do que você está desenvolvendo, como que o mercado está absorvendo esse seu novo produto, né? E além disso, como que é seu mercado? É um mercado, por exemplo, um carro, pessoal, você consegue às vezes manter, né, esse produto, o tempo dele aí de maturidade, às vezes vai ser muito maior, né? Com certeza vai ser maior do que um celular. Por quê? São indústrias diferentes, mercados diferentes. Os consumidores atuam sobre esse produto de forma diferente, tá certo? Outro ponto, pessoal, que é bem importante, né? A gente vai entrar agora falar um pouquinho sobre a natureza da atividade de projeto, né? Até aqui a gente deu uma introdução sobre a história do PDP, Processo de Desenvolvimento de Produto. A gente viu um pouquinho do ciclo de vida do produto, né? Viu que ele é dividido em 4 etapas. E agora, o que é projetar, né, pessoal? Uma definição bem difundida é a de que projetar é uma atividade que produz uma descrição de algo que ainda não existe, porém capaz de viabilizar a construção desse produto em fase de criação. Então, projetar é um processo que a gente pode falar que ele é coletivo, considerado muito mais como comunicação e colaboração efetiva. Nessa ótica, né, dentro dessa visão, um projeto pode ser visto como um ambiente de negociação e tomada de decisão no qual participantes de uma equipe têm um conhecimento comum que os habilita a perceber o que é relevante para ser compartilhado e a selecionar como apresentar a informação de forma útil à equipe. Então, olha só, em um projeto qualquer, pessoal, a identificação do que falta definir faz parte do trabalho do projetista e é normalmente o que ele faz em primeiro lugar,
de forma a diminuir o grau de indefinição presente na proposta inicial. Olha só, pessoal, vamos pegar o seguinte exemplo. Ao se observar o trabalho aí de um arquiteto junto a um cliente individual, as primeiras reuniões com esse arquiteto são praticamente para completar aquilo que não foi dito pelo cliente ou esclarecer o que está implícito no discurso do cliente. A partir daí, então, o arquiteto elabora o programa do projeto de arquitetura que engloba exatamente os requisitos e as restrições definidas pelo cliente, complementadas pelas informações do arquiteto. Então, pessoal, dessa forma é o que eu acabei de falar para vocês. Isso caracteriza a situação de que em um projeto qualquer, a identificação do que falta definir faz parte do trabalho do projetista e é normalmente o que ele faz em primeiro lugar, tá certo? De forma a diminuir o grau de indefinição presente na proposta inicial. Ou seja, né, ele vai facilitar, ele vai organizar melhor as ideias, ele vai propor métodos que são importantes e que vão facilitar todo o processo de desenvolvimento de um projeto, né, e até mesmo durante a sua execução. Então, projetar, pessoal, é uma atividade que não é possível a gente explicar ou ensinar exatamente, né? A literatura fala que projetar envolve uma grande quantidade de conhecimentos práticos, denominados conhecimentos tácitos, né? O que seriam esses conhecimentos tácitos? São implícitos, são subentendidos, que só se adquirem através da prática. Não tem como não é uma coisa que se ensina, que tem uma receita de bolo, digamos assim, né? São coisas que você aprende ao longo da prática, né? Realmente agindo nessa área aí, tá certo? Então, existem, pessoal, 3 tipos básicos de conhecimentos necessários para projetar, que é conhecimentos para gerar ideias, conhecimentos para avaliar conceitos e conhecimentos para estruturação do processo de projeto. Então, olha só, a geração de ideias, que é esse primeiro ponto aqui, depende do desenvolvimento de habilidades específicas associadas a alguma experiência dentro do domínio a que pertence o objeto a ser projetado, tá certo? Geralmente, as pessoas, né, os profissionais que são mais curiosos quanto ao funcionamento das coisas, certamente eles vão ter mais facilidade em projetar produtos dentro do domínio, por exemplo, dos sistemas mecânicos, tá? Então, o primeiro ponto aí é a questão de conhecimento para gerar ideias, né? O segundo ponto são os conhecimentos para avaliar conceitos, né? Isso provém parcialmente da experiência e da qualificação formal obtido nos cursos de engenharia. No caso aqui, enquanto os conhecimentos sobre a estruturação do PDP, que é o processo de desenvolvimento de produto, que podem ser adquiridos através do treinamento formal, tá? Então, pessoal, essas estruturas aí, elas são bem importantes, né? Que são conhecimentos necessários para a estruturação de projetar, tá? Então, engloba aí basicamente esses 3 pontos aí, tá certo? Bem, a gente tem um tópico aqui que é o seguinte: a natureza da expertise em projeto, ela está relacionada às atividades intelectuais de solução de problemas e às estratégias usadas pelos designers para reduzir a complexidade das tarefas do projeto. Então, pessoal, o que significa esse termo aqui? É a competência ou a qualidade do especialista, tá certo? E as principais estratégias mentais utilizadas pelos projetistas são os mecanismos de associação, decomposição e prototipagem
associadas às representações externas do artefato, como croquis, diagramas, etc. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem vários mecanismos e sistemas mecânicos engenhosos que foram concebidos a partir de associações com outros produtos já existentes ou associações relativas às observações de seres vivos, tá? Então, eram produtos que eram gerados, né, as ideias a partir de um outro produto já existente ou em correlação à observação de um ser vivo, e aí se observava uma demanda, uma necessidade para auxiliar um determinado problema. Então, olha só, ao propor a um grupo de alunos o desenvolvimento de uma prensa de alavanca para latas, que é essa figura aqui, muitos deles começaram o projeto associando ao princípio de funcionamento de um amassador de batatas, tá? E também ao de uma prensa para conserto de pneus, que é esse aqui, usada em pequenas borracharias. Então, conforme eu venho falado com vocês, a maior ou menor quantidade de associações vai depender do repertório de observações e práticas que cada pessoa constrói ao longo da sua vida profissional. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem essa prensa de alavancas para latas, né? Esses alunos, eles utilizaram, né, essas observações e essas práticas que eles têm no dia a dia deles, né? Ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? A arte de projetar depende muito de uma bagagem de conhecimento, tá certo? De práticas, de processos que a gente tem, tanto no nosso dia a dia, que pode auxiliar, e também e principalmente no nosso lado profissional, é a prática, né, que a gente vive ali executando, tá certo? Outro ponto que é importante a gente destacar é a questão que projetar, para a gente, o ato de projetar, a gente tem a imprecisão própria, que é dessa atividade, tá? Então a imprecisão, pessoal, está presente também todas as vezes que existiu uma questão de escolha baseada em preferências, sejam elas de caráter técnico ou também de gosto pessoal. O projetista de um telefone celular, por exemplo, considera que um requisito obrigatório que o telefone deve apresentar é o baixo peso. Existe uma faixa de peso admissível para o telefone em tela, mas o peso escolhido vai depender da preferência do projetista em contraponto com as restrições impostas pelas características técnicas do telefone que amarram a formação do peso final do produto. Então, nesse exemplo, a preferência individual do projetista pode estar apoiada em algum tipo de levantamento de mercado que aponte alguns valores preferenciais, né? Então, isso é muito importante. E existe essa imprecisão, né? Projetar é um ato bem específico que leva em consideração o caráter técnico e também o gosto pessoal. Essa questão do peso do telefone, ela é muito subjetiva, ela é uma informação imprecisa, porque eu tenho toda a minha estrutura técnica de criar um telefone e eu tenho um requisito, por exemplo, do peso do telefone que eu vou atingir, mas eu tenho certos componentes que eu não tenho como deixar de abrir mão, né, deles para inserir no telefone. Então, qual será o peso final do meu telefone e o consumidor diante disso? Né? Ele vai querer um telefone mais leve, mais pesado? Né? Isso tudo influencia. Então, projetar é uma atividade bem imprecisa nesse ponto de vista. Tá? Outra questão extremamente importante é a seguinte: projetar, pessoal, é uma atividade essencialmente executada por seres humanos. Não há possibilidade de existir uma máquina de projetar, tá certo? É importante eu dizer aqui para vocês que existem programas computacionais dedicados a resolver problemas rotineiros e bem definidos que emergem nas etapas finais da progressão do projeto. Por exemplo, como calcular a quantidade de material de uma viga de uma casa ou especificar
a dimensão do eixo da direção de um veículo. Então a gente utiliza máquinas, programas computacionais para nos auxiliar durante a execução do projeto. Então olha só, atualmente existem os sistemas CAD, que é isso aqui, ó, que é o Computer Aided Design. O que significa isso, pessoal? O desenho assistido por computador. Esses sistemas CAD eles são desenvolvidos para determinadas aplicações que viabilizam a simulação virtual da fabricação de um componente, permitindo a introdução de melhorias no conceito inicial antes de alcançar a fase de produção do componente. Então, olha só, a gente tem um exemplo aqui dessas peças plásticas injetadas. Existem programas CAD que simulam o enchimento do molde dessas peças, apontando para possíveis defeitos que podem estar presentes em certos pontos da peça. Então, dessa forma, o projetista modifica algumas características geométricas da peça, melhorando o conceito inicial, resultando em menos problemas durante a fase de produção da peça, tá certo? Então, assim, só para vocês entenderem que projetar aí é uma atividade exclusiva dos seres humanos com auxílio, né, de sistemas computacionais, né? E a cada dia esses sistemas eles estão cada vez melhor, mais avançados e auxiliam, né, cada vez mais o projetista e ele consegue prever certos pontos, né? Por exemplo, igual esse exemplo que eu citei da peça, ele já prevê, ele simula o preenchimento dessa peça lá na produção e aí ele já consegue prever algumas falhas, né? Antes de já acarretar em algum prejuízo lá para a empresa na hora de fazer essa peça, tá certo? A gente tem aqui como desafio, né? Que é importante a gente destacar é o que se busca num projeto, que é descobrir uma solução que atenda às condições colocadas inicialmente. Então, olha só, nem sempre, pessoal, vai existir uma solução ótima, né? A gente tem aí alguns principais conflitos que estão presentes em todos os projetos, né? Que são os condicionantes conflitantes. A gente tem a questão de desempenho pelo custo, o conforto pelo desempenho ou ainda conforto pelo custo. Nesse caso, as soluções obtidas são contingentes, isso é, atendem parcialmente a um fator ou às vezes vai atender um fator mais que o outro. Por exemplo, às vezes eu vou ter um produto que eu vou ter um conforto, mas eu não vou conseguir atingir o custo, né, desse produto aí. Mas em contrapartida também eu posso tentar equilibrar, mas mesmo assim, se eu quero um bom desempenho, então eu não vou conseguir equilibrar 50% de desempenho e 50% de custo. Não, geralmente eu vou ter um fator aí se destacando mais do que o outro. Então são os conflitos aí que a gente tem dos projetos, né? E o processo de desenvolvimento de produto engloba uma sequência típica de etapas na qual o nível de incerteza vai diminuindo à medida que o processo evolui, tá? Então, às vezes a gente vai, ao longo do processo que a gente vai planejando ou projetando o nosso produto, ao longo do tempo aí, a incerteza, né, do que vai ocorrer de fato, né? Por exemplo, a definição desses conflitos vai diminuindo à medida que o processo vai evoluindo, tá certo? Bem, aqui, pessoal, a gente vai falar a questão agora que projetar é algo visto com alto grau de inovação, né? No entanto, a maioria dos projetos das empresas não tem alto conteúdo inovador, né? Na prática, isso não ocorre. Atualmente, o que a gente verifica nas empresas é que boa parte do conjunto de atividades que compõem o PDP se concentra em implantar modificações e melhorias incrementais nos produtos existentes. Ao final de certo tempo, o conjunto de inovações incrementais que vai se agregando ao produto muda radicalmente o aspecto e desempenho do produto, mantendo, porém, a concepção original. Então, por exemplo, a gente pode analisar aqui a evolução, né, da
bicicleta. O conceito em uso até hoje é praticamente o mesmo que foi estabelecido pelo criador lá no final do século XIX. As modificações que mudaram a aparência da bicicleta foram aí viabilizadas principalmente pelo aparecimento de novos materiais extremamente leves, né, de alta resistência, pela invenção do mecanismo de troca de marchas, assim também como pelo aumento do conhecimento sobre os fatores ergonômicos dos usuários. Então, assim, mas a ideia, né, do funcionamento da bicicleta, por exemplo, é a mesma. O que a gente mudou aí foi a questão, né, de novos recursos que foram que compõem hoje uma bicicleta, tá certo? Bem, pessoal, para a gente encerrar então a nossa aula, o que é importante aqui eu falar para vocês? A atividade de projeto de produtos, ela é vinculada à estratégia de negócio das empresas, sendo considerada então uma atividade crítica para o sucesso e a competitividade, né, dessas empresas, tá certo? E o processo de desenvolvimento de produtos, ela está situado entre a empresa e o mercado, correto? Sendo responsável pelas atividades desde o planejamento, lá do lançamento do produto, até a sua desativação e disposição, uma vez aí finalizada a vida útil do mesmo, tá certo? Em linhas gerais, o PDP ele é capaz de transformar um conjunto de requisitos das mais variadas naturezas em um conjunto de especificações suficientes para a manufatura do produto, tá? O PDP ele é um processo no qual alguns requisitos que são definidos pelo mercado, sendo os legais, o desempenho, os de uso, etc., são transformados em desenhos e procedimentos capazes de viabilizar a construção desse produto, né? Então a gente desenvolve um produto a partir dos requisitos do mercado, as exigências legais, né, especificações técnicas que esse produto pode ter, enfim, entre outros fatores aí. E aí eles são transformados em desenhos e em procedimentos que são capazes de nos dizer, olha, é viável, né, a construção, a elaboração desse produto? Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Vocês provavelmente vão detalhar muito mais, né, mais para frente, lá nas disciplinas profissionalizantes da engenharia de produção. Tem uma disciplina só de processo de desenvolvimento de produto, em que vocês vão aprender várias ferramentas, estratégias, né? Igual eu falei, igual a literatura que fala, às vezes projetar não tem como você ensinar certas coisas, né? Você pega na prática, né? Ou então tem pessoas que têm facilidade com isso. Mas nós, aqui no nosso curso de engenharia de produção, a gente aprende alguns conceitos, algumas técnicas que vão nos auxiliar em todo o processo de desenvolvimento de produto, porque às vezes a gente não vai trabalhar especificamente na execução do projeto ali, no desenho, na criação, mas a gente acompanha, né? Existe toda uma estruturação que é fundamental, né? Um processo de desenvolvimento de produto ele tem que ser acompanhado por um engenheiro de produção, né? Existem ferramentas que vão dar um norte para a gente intervir, acompanhar todo esse processo. Então, é assim, uma disciplina extremamente importante, tá? Na grade de vocês, e é um assunto muito bacana e fundamental para o engenheiro de produção. Essa aula de hoje aqui é só um pontapé aí, né, para vocês pegarem e entenderem a importância do PDP aí. Gravem essa sigla, porque ela vai ser muito comum na rotina de vocês. Então, para a gente entender a importância do PDP para a engenharia de produção, tá certo? Um abraço aí a todos e até mais.